Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula do projeto Tecnologia Assistiva na Prática. Hoje, na aula 51, eu quero conscientizar você sobre a importância de estudar sobre tecnologia assistiva, de entender os números em relação às pessoas que precisam de recursos assistivos. Você já se fez essa pergunta? Quantas pessoas aí, mundo afora, precisam de recursos assistivos, precisam da sua atuação, precisam da minha atuação, dos nossos conhecimentos em relação ao que nós podemos promover, né? Criar, ofertar em relação à tecnologia assistiva? Então, se você é um profissional da área da saúde, da educação, tecnologia ou áreas correlatas, ou até mesmo que tem interesse em estudar sobre tecnologia assistiva, que gosta de pessoas, que gosta de ajudar as pessoas, né? Que tem interesse em promover a inclusão, fica comigo até o final dessa aula, porque ela é super importante para você e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de conhecer mais sobre uma área em crescimento exponencial. Uma área que desde 2008 eu venho estudando, né? Me apaixonei por essa área e não me vejo fazendo outra coisa, né? Dentro da minha atuação profissional, a não ser pesquisar, desenvolver e apoiar projetos dentro da área de tecnologia assistiva e tecnologia na área de saúde. Então vamos lá? Deixa eu preparar aqui o meu material para vocês, porque nós temos algumas informações bem relevantes aqui em relação ao último relatório da OMS, um relatório de 2022, que diz que 2,5 bilhões de pessoas precisam de um ou mais recursos assistivos, produtos assistivos. Produtos assistivos, recursos assistivos, mesma coisa, né? A gente pode pensar num recurso de alta tecnologia, como uma lupa eletrônica, como um mouse ocular, mas também uma simples adaptação para essa lapiseira, para que eu, por uma dificuldade ou incoordenação motora, consiga ter um melhor movimento de pinça, uma coordenação melhor em relação a isso. E aí nós sabemos que os profissionais, da área da terapia ocupacional estão aí para nos ajudar em relação a essas adaptações, mas a tecnologia assistiva é uma área interdisciplinar, multidisciplinar, em que diversos profissionais trabalham em conjunto para colaborar com essa necessidade, com esse número de pessoas que precisam de um ou mais produtos. Esse é um relatório recente, né? A gente pode pensar também em tecnologia assistiva como cadeiras de rodas, aparelhos auditivos, aplicativos que apoiam a comunicação e a cognição de crianças, né? Crianças e idosos. Então, é uma área muito ampla que eu convido você para, se você não atua ainda nessa área, para pensar seriamente se não é o momento de você ter um olhar mais direcionado para a tecnologia assistiva. Por isso, que toda quinta-feira, às 18 horas, com conteúdo ao vivo ou gravado, nós estamos aqui colaborando com você, né, compartilhando aqui o que eu venho estudando, o que a gente vem estudando, para que você também tenha acesso, um acesso mais fácil, né, nessa nossa troca aqui de informação e conhecimento. Se você tem alguma dúvida em relação ao que a gente vai falar aqui hoje, escreve aí nos comentários. Depois me conta como que é a sua atuação com tecnologia assistiva. Deixa o seu like também para que essa aula chegue a mais profissionais e envia também essa aula lá nos seus grupos de WhatsApp para que a gente tenha essa informação e comece a criar uma conscientização aqui no nosso país dessa necessidade de ter mais pessoas estudando, criando produtos assistivos, recursos assistivos. Hoje, né, são quase, né, eu diria que mais de 1 bilhão de pessoas sem acesso à tecnologia assistiva, principalmente em países de baixa e média renda, onde o acesso é de fato muito baixo. A gente sabe muito bem disso, a gente enfrenta isso aqui no nosso país. E nesses países, só 3% das pessoas que precisam têm acesso à tecnologia assistiva. Então nós temos quase 1 bilhão de pessoas sem acesso a essas tecnologias, né, principalmente aqui no nosso território, né, e em outros países também, e que só 3% das pessoas que precisam têm esse alcance. Então, se você estiver pensando como um negócio, que é também importante, é o que eu penso aqui, né, além de ser a minha paixão, além de gostar muito do que eu faço, mas é também o meu trabalho, é também o seu trabalho aí para você que atua como isso. Veja o grande potencial de mercado que a gente tem, né? Veja o grande potencial de atuação dentro da área que você pode começar a ter. Então, essa fala eu quero que fique bem clara para você. A gente precisa de você como uma força de trabalho, como uma mente pensante dentro da nossa área de tecnologia assistiva. Você como um pesquisador, você como um empreendedor, uma empreendedora, né, que tem uma ideia, uma solução para resolver algum problema dentro desse contexto, onde mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à tecnologia assistiva, e aqui no nosso país, né, segundo esses dados, a gente precisaria até se aprofundar um pouco mais nisso, mas são dados da OMS,
né? Tá o link aí para vocês, não tirei da minha cabeça, né? Não é uma opinião minha, só 3% tem acesso à tecnologia assistiva. E é o que eu vejo na minha prática, né? É o que eu vejo nos últimos anos, é o que eu venho acompanhando. E era muito pior anteriormente, né? Era muito pior quando a gente não tinha essa oportunidade de estar conversando sobre isso, né? Onde era muito nichado, específico para algumas pessoas. Hoje em dia está melhorando muito, né? Nós temos aí diversos projetos dentro de instituições, novas empresas foram criadas, né? Novos produtos no Brasil e fora do Brasil também foram desenvolvidos para que a gente melhore esse acesso. Mas o que falta? Falta também implementar políticas públicas. E se você que está aqui estudando comigo é um agente público, faço aqui um apelo, né, para que a gente converse em relação a essa implementação de mais políticas públicas, para que essas pessoas tenham acesso, né? A tecnologia assistiva muda a vida da pessoa. E aí o Tedros Adhanom, ele trouxe uma frase que eu gostei muito e vou deixar aqui para vocês. Que ele diz que tecnologia assistiva é uma mudança de vida. E foi isso que eu percebi nos primeiros anos de atuação com tecnologia assistiva, trabalhando com mouse ocular, que é uma alta tecnologia assistiva, que quando eu implementava esse recurso, eu instalava esse recurso e treinava esse paciente, esse usuário, a ter acesso de novo ao computador, ter acesso de novo à comunicação, o quanto que a vida dele mudava, o quanto que a vida dele mudou e muda até hoje, né? Então, tanto para criança, né, quanto para pessoas idosas, a gente rompe barreiras, né? A tecnologia assistiva está aí para romper barreiras, né? Eliminar essas barreiras em que, por uma questão da idade ou de alguma deficiência, né, temporária permanentemente, ela ficou incapacitado de executar as suas funções laborais e sociais, né? De convívio familiar também. Então, essa frase do Tedros Adhanom, para mim, ela diz muito sobre o que é tecnologia assistiva. Existem diversos termos, né, e estudos. Em cada artigo que você estudar, você vai ver que muda um pouquinho essa contextualização, mas é importante que a gente saiba o potencial que a tecnologia assistiva tem de mudar a vida das pessoas. Por isso que eu falo, para você atuar com tecnologia assistiva, você precisa gostar de gente, você precisa gostar de pessoa. Se você não gostar de se comunicar com outras pessoas, se você não gostar de doar o seu tempo para outras pessoas, cara, isso daqui não é para você. Vai fazer outra coisa, né? Ah, Rafael, mas é tecnologia que eu vou ficar desenvolvendo um produto. Não, cara, não é assim, né? Você precisa gostar de gente. Você precisa querer tratar com pessoas. Você precisa querer escutar o outro e doar o seu tempo para ajudar essa outra pessoa, né? Porque a tecnologia assistiva, muitas vezes, ela é customizada, ela é adaptada. É um serviço que você vai prestar para ajudar essa pessoa, né? Tem aqui um livro de referência, eu deixei aqui para vocês, bem atual, para quem quer se aprofundar e aí chegar em conceitos em que até o Tedros traz muito nessa frase, que é o livro do professor Teófilo Galvão Filho, um grande incentivador aqui em relação às pesquisas e estudos de tecnologia assistiva. Depois eu vou deixar o link na descrição aqui do nosso vídeo, para que você estude. Tem diversos artigos aqui bem interessantes em relação à nossa atuação. Eu gosto muito de estudar materiais que algumas pessoas chamam de livros e artigos antigos, né? Esse é bem atual, mas é um compilado de artigos que ele escreveu nesses últimos anos. Eu gosto muito disso, entender esse contexto histórico, porque a gente chega aqui hoje, nesse nosso contexto atual, e começa a fazer um comparativo, e é importante saber o que a gente evoluiu e como nós estávamos anos atrás, né? E desde 2008 eu venho atuando aí com vocês em relação à tecnologia assistiva. Nós temos uma lacuna grande, muito grande, em relação a uma necessidade global, abrangente e aparente, e a falta de acesso, né? Então, quando a gente nega às pessoas essas ferramentas, né, a gente deixa de promover esse acesso à educação, ao trabalho, ao lazer, né? A gente pode adaptar aí uma bicicleta ou um esporte para uma criança com paralisia cerebral. E essa necessidade não é uma necessidade só do nosso território, é uma necessidade global de todos os países, né? E de todas eu diria que de todas as cidades e pessoas, né? De todo mundo. Então a gente precisa aumentar essa conscientização em relação à necessidade de novos produtos, novas ideias e novas ferramentas, para que a gente, né, pegue esses dois pilares e a gente comece a minimizá-los em relação também à nossa prática. Pensando apenas nas crianças,
a nossa população mundial é de 240 milhões de crianças com algum tipo de deficiência. Então, carece da nossa atuação, utilizando os recursos assistivos para que essas crianças tenham acesso à educação, né, que é um direito humano, tenham acesso à sua comunicação, tenham acesso ao seu lazer e à sua vida social. E que a gente prepare essas crianças, no longo prazo, para a sociedade, para suas atividades laborais, né, para suas atividades de estudo. A tecnologia assistiva promove segurança em relação ao bem-estar físico e emocional dessas crianças. Você precisa pensar muito em relação a isso. Nós temos 240 milhões de crianças com algum tipo de deficiência e que tem ali a aplicabilidade da tecnologia assistiva. E agora, em 2050, né? Daqui a alguns anos, né? Eu digo agora, mas é daqui a alguns anos, pensando para o futuro, e por que eu investiria em projetos e em estudos, em pesquisas em relação ao desenvolvimento de produtos, ideias e soluções para a tecnologia assistiva. A população está envelhecendo, isso é um fato. Nós precisamos de novos projetos, nós precisamos de novas soluções em relação a idosos e crianças, né? Até mesmo pessoas que, por alguma doença, né, não contagiosa, uma doença que impactou essa pessoa, de exercer ali a sua vida social, de exercer o seu poder de comunicação e de trabalho, a tecnologia assistiva está aqui para ajudar esse tipo de caso, né, dentro desse tipo de contexto. Então, nós teremos 3,5 bilhões de pessoas em 2050 com algum tipo de deficiência e com a indicação de um ou mais recursos assistivos, de um ou mais produtos assistivos. Esse relatório também nos trouxe um dado muito relevante, que é em relação à condição econômica e o acesso dessa tecnologia, né, que acaba gerando, a condição econômica gera uma grande barreira em relação ao acesso. Então, esse relatório diz que cerca de 2/3 das pessoas que adquirem produtos assistivos, né, que têm o seu produto assistivo, que têm a sua tecnologia assistiva, ela relatou que ela pagou do seu próprio bolso. Não foi através de um programa de política pública, não foi através de uma organização ou até mesmo de uma doação, de um apoio, né? 2/3 das pessoas com produtos assistivos relatam que adquiriram com investimento próprio ou um grupo de familiares que fez com que ela tivesse esse acesso através de apoio ali dos seus familiares. Isso nos traz uma importante visão em relação à prestação de serviços que nós devemos promover em relação à tecnologia assistiva. Que tecnologia assistiva também é o serviço que você presta para aquela pessoa que precisa de uma prescrição, que precisa de um apoio para fazer a aquisição de um produto correto. Nós falamos no nosso slide anterior desse grupo muito grande de pessoas que fazem aquisição direta. Fazendo a aquisição direta, será que ela teve a indicação correta em relação a esses recursos? Né? Ela teve a visualização de todas as opções, ela teve a oportunidade de testar esse recurso, esse material, como que isso foi feito, né? E qual foi a força de trabalho que apoiou ela em relação a isso? Esse profissional era um profissional especializado, esse profissional tinha as condições técnicas para executar esse tipo de trabalho. Como nós estamos formando essa força de trabalho, né? Os nossos profissionais estão saindo da universidade e também dos grupos de pesquisa com o conhecimento devido, prático e teórico em relação à tecnologia assistiva. Então, esse relatório também nos mostra que existe uma carência tanto de profissionais prestando serviço qualificado que impacta em toda essa força de trabalho. Nós não estamos formando também essas pessoas para que saiam para o mercado de trabalho dentro dos hospitais, das clínicas, dos centros de reabilitação, para promover tecnologia assistiva. Fica claro e evidente para nós que tecnologia assistiva é inclusão, tecnologia assistiva é liberdade, tecnologia assistiva promove mais independência, qualidade de vida, promove com que pessoas que estavam incapacitadas de fazer as suas atividades laborais, de exercer a sua voz na sociedade, através da comunicação, possam ter de novo esse acesso, de forma temporária ou permanente, dependendo da condição física ou motora desse paciente, né, ou até mesmo cognitiva. A tecnologia assistiva está disposto para a sua habilitação, para a habilitação dessas pessoas e também para a reabilitação.
Escutei esses dias a diferença entre habilitação e reabilitação dentro do nosso contexto terapêutico e como que isso é importante, né? Pensar na tecnologia assistiva como essa mola propulsora para que promova tanto a habilitação quanto a reabilitação dessas crianças, desses adultos, né? A reabilitação, às vezes, por conta de um acidente ou de uma doença neurológica, né? Então, nós estamos aqui promovendo toda semana conteúdo ao vivo gravado em relação à sua prática com tecnologia assistiva, para que você leve essa mensagem para frente. E toda quinta-feira, às 8 horas, esse é o nosso encontro. Te vejo na nossa próxima aula. Não deixa de comentar aqui as suas observações em relação ao seu universo com tecnologia assistiva. Eu quero te conhecer as suas práticas e eu te vejo na nossa próxima aula.